No canal Diva Empoderada, você vai conhecer uma história impactante, triste, porém surpreendente, mas acima de tudo transformadora. Recebemos com muito carinho a presença de Bianca Cuenca, uma mulher que carrega em sua trajetória marcas profundas de dor, mas também de força, superação e fé. Desde a infância, Bianca enfrentou desafios que muitas de nós sequer imaginamos. A perda brutal da mãe, abuso, abandono, violência doméstica, dificuldade financeira extrema, a dor maior, cruel de todas, a ausência dos seus filhos, que foram retirados dela sem aviso e até hoje não devolvidos, mesmo sem nenhuma decisão judicial que a impedisse de estar com eles. Mas mesmo diante de tantas feridas, ela nunca se deixou vencer. Pelo amor aos seus filhos e por ela mesma, Bianca segue lutando, recomeçando e mostrando que a dor nunca será maior que a força de uma mulher determinada. Nessa entrevista, através de 10 perguntas sinceras e profundas, Bianca nos entrega um pedacinho de sua alma, compartilha suas verdades e nos inspira a jamais desistirmos, mesmo quando o mundo tenta nos calar. Estamos profundamente honradas e gratas por ela confiar em nosso espaço para contar a sua história. Assim, inspirar tantas outras mulheres que precisam ouvir que sempre é possível recomeçar. Que nenhuma mulher acredite que sua dor define quem ela é. Você é o que escolhe ser depois da dor. Obrigada, Bianca Cuenca, por sua força, por sua coragem e sua voz. Seja muito bem-vinda ao canal Diva e Empoderada. Bom, estou aqui com a Bianca Cuenca e está sendo inspirador fazer essa entrevista, porque eu olhei um pedacinho da história dela no Instagram, em redes sociais, quem acompanha sabe. Então foi inspirador vir até aqui, trazendo nosso equipamento, junto com a Dai, que está aqui. Fala oi, Dai! Oi, pessoal! Então, vou dar a palavra para ela, para vocês conhecerem um pedacinho da história dela, que vocês já viram no começo. Então, passando a palavra para Bianca Cuenca. Oi, pessoal, meu nome é Bianca, tenho 30 anos, sou mulher, sou mãe, resido aqui em Santos. E hoje eu vou contar um pouco para vocês como foi enfrentar o abuso na infância, tanto o abuso sexual, quanto psicológico, quanto violência física. Na adolescência também, o primeiro casamento foi um relacionamento abusivo. E o fato de eu ter parado na rua para sair desse casamento que era abusivo, porque não tinha como fazer outra escolha. Eu tinha duas opções, ou ficava naquilo, ou criava coragem e metia a cara no mundo. Bom, a primeira pergunta seria assim: olhando para sua infância, qual o momento que você lembra mais marcante que você viu? Poxa, isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Um momento da sua infância que pode ter mudado a sua vida hoje. Eu acho que a coisa mais marcante que eu vi na minha infância com os meus próprios olhos, sem ser ouvido, né? Que a gente escuta também muita coisa na infância e a gente acredita que viu aquilo. Sim. Por ter sido muito novinha ou escutado certas coisas. Mas eu acho que o momento mais marcante foi antes da minha mãe morrer, que eu vi ela apanhando. Eu nunca esqueci disso. Você viu sua mãe ser agredida? Vi. Quantos anos você tinha? Lembra? 3. Foi na época, foi um pouco, uns 3 meses antes de matarem ela. Você também acompanhou? Minha mãe, ela não tinha onde ficar, não tinha como criar as filhas sozinha. Na época, meu pai era usuário de drogas e ele não queria responsabilidade, novo, só queria saber de biqueira e festa e farra, mulher. E aí ele abandonou minha mãe. E a minha avó, pra dizer que, eu vou ajudar, colocou minha mãe num quartinho, onde não tinha nem banheiro pra minha mãe usar. Naquela época, minha mãe queria algo melhor e saiu na rua, de carrinho, com as 2 filhas dentro do carrinho e a minha irmã, batendo de porta em porta, pedindo faxina pra poder se levantar. E foi numa dessas casas que ela arrumou um relacionamento
pior que o meu, que tirou a vida dela. E eu vi esse cara batendo na minha mãe porque minha irmã fez xixi na cama e minha irmã tinha 1 ano. E você lembra se a sua irmã estava junto também? Tava. Ela tava no berço e apanhou depois, porque ela tinha feito xixi. Quem agrediu a criança? Meu padrasto. E nesse momento que a sua mãe foi agredida, a sua reação foi qual? Correr, se esconder, proteger sua irmã? O que você fez nesse momento? Eu chorei e fiz xixi junto. Eu vi minha irmã no berço e apanhar em seguida, que ela apanhou logo depois da minha mãe, e eu ainda desbancei também. Fiz xixi junto, não aguentei. Ele morava no meio do mato, no Rio Branco, e foi o lugar onde ele assassinou minha mãe. Então, acho que ali a gente não podia nem gritar, nem correr, não tinha o que fazer. A gente tinha que ir. Eu era criança, eu não sabia o que estava acontecendo. Você acha que isso afetou a sua vida adulta em alguma coisa? Antes de passar pela terapia, eu não acreditava que isso afetaria a minha vida, não. Mas quando eu comecei a fazer tratamento psicológico, fazer terapia, eu entendi que eu busquei exatamente aquilo que eu vi dentro de casa, mesmo sem saber que eu estava buscando aquilo. E quando crescesse, poderia ir atrás do mesmo que foi feito assim dentro de casa. É isso. Você arrumou um pai que você tinha dentro de casa, você arrumou com o marido. Você acha que isso foi fato? Você acha que ele era igual ao seu pai? Quem tem que achar é você acha? Não 100% igual ao meu pai, porque meu pai ele permitiu os abusos na infância. Não os abusos físicos, não abusos psicológicos. Acho que o pior de todos que ele permitiu foi sabendo que o irmão dele, que era irmão dele, ele passou a mão na cabeça. Então, as pessoas estavam erradas. Não é 100% igual ao meu pai, né? Mas tem uns pontos assim que você olha e você fala, lembra muito. Eu acho que o fato de tratar a mulher mal, não sei se isso tem a ver com a criação da pessoa, mas ele tratava muito mal, tanto a mim, quanto a mãe, quanto a avó. Meu pai também. Meu pai sempre tratou mal a minha avó, tratou as filhas mal, trata a mulher dele até hoje. Não sei como é que ela tá com ele até hoje, mas... E por ser evangélico, por ser pastor, por carregar a Bíblia debaixo do braço o dia inteiro, eu esperava que ele pudesse cuidar de nós, sabe? Que ele falava tanto do amor de Deus, tanto que a minha avó que não prestava, ou fulano de tal que não prestava porque faziam coisas erradas que não tinha nada a ver com a igreja. E aí você vê que quem tá dentro da igreja muitas vezes pratica coisas piores do que quem tá fora. E foi assim que eu me desliguei desse negócio de igreja com meu pai. Porque eu era obrigada a ir. Eu era obrigada a ir pra igreja sofrendo abuso. Eu era obrigada a ir pra igreja e ficar lá no púlpito da igreja pra ele mostrar as marcas que ele deixava em mim e na minha irmã, pra pedir perdão pra Deus. Segundo ele, era a única forma dele pedir perdão pra Deus, era mostrando pra igreja, pro corpo de Cristo, o que ele fez com a gente. Que é assim que ele levava a vida. A alimentação, na minha infância, era uma coisa também bem puxada. Se você for no fórum e puxar meu nome, você vai ver muita coisa lá que eu vou estar falando aqui, mas que você vai ter comprovações dentro do fórum. Eu e minha irmã pegávamos machucadinhos da feira para comer frutas, porque minha madrasta e meu pai só compravam pro meu irmão, que era filho dele com a minha madrasta. Eu cresci durante 5 anos sem comer nenhum outro tipo de mistura, porque a mistura dos filhos era só salsicha. Então você pode dizer então que isso realmente afetou a sua vida adulta. Afetou. Esse flash vendo ele maltratar a sua mãe e esses maus tratos de um homem, porque o pai na vida de uma menina é o primeiro homem. Né? Então você viu a imagem masculina maltratando a sua mãe, isso afetou na sua vida adulta. Mas a terapia te ajudou. Eu não continuei na terapia porque eu continuo com a cabeça meio assim, sabe? De você falar assim, eu posso me curar sozinha, eu posso me levantar sozinha, eu não necessariamente preciso estar ali na terapia, Sim. Mas eu tô errada. Porque se não tivesse sido a terapia, eu não estaria nem aqui. Mas, porém, você iniciou a terapia e ela, de certo modo, te ajudou a ter essa visão. Mas o erro de ter parado a terapia foi meu mesmo. Sim. É um erro meu. Eu falo assim, não preciso, eu preciso. Você fez a terapia? Sim. Mesmo em curto período? Sim, fiz, por 6 meses. Muito tempo?
né? Tem gente que faz terapia por dois dias e para. Não, foram 6 E meses. nesse período de 6 meses, ela te deu a visão que você teve de enxergar isso tudo e se curar desse ciclo, dessa situação que você pôde ver. Pra você ter uma noção, na época da terapia, eu já tinha ido morar na rua. Então, eu já tinha meus filhos, já tinha passado um relacionamento grande ali com meu ex-marido. E eu cheguei aí atrás do meu pai, eu não sei porquê. Mesmo sabendo pela terapia o que ela me falou, eu ainda mandei mensagem pra ele. Fiquei na porta da casa dele também, mas eu não tive resposta. Talvez seja para ter o perdão, né? Para dar o perdão e não guardar rancor, porque a terapia te faz enxergar o amor, para você não guardar a mágoa. A terapia faz isso e eu te parabenizo por isso. Mas eu não recomendo as pessoas irem atrás de pessoas que são tóxicas. Sim. Porque infelizmente me fez mais mal. Sim. Eu tinha acabado a terapia, já estava parando e eu fui atrás dele e eu caí de novo. Sim, tem pessoas que não merecem, mas o perdão é bom para ambas partes. Não, eu perdoo Só ele. que para pessoas evoluídas, que entendem o que quer dizer o perdão. Eu perdoo ele, eu perdoo meu pai. Eu queria que ele tivesse sido melhor para mim, para meus filhos que são netos, para minha irmã. Talvez se ele fosse um pai presente, eu não teria passado metade do que eu passei. Meus filhos também teriam um respaldo, todas as vezes que a gente precisou. Mas independente de qualquer coisa, eu perdoo ele. Como foi lidar, ainda tão nova, com a perda brutal da sua mãe e, ao mesmo tempo, conviver com abusos, abandono, por parte da sua família principalmente? Quando a minha mãe morreu, eu lembro disso não porque me falaram, eu lembro mesmo dessas cenas. Eu costumava ficar no portão com a minha irmã. A gente ficava no portão esperando ela voltar porque não tinham falado pra gente que ela faleceu. Nossa. Eles informavam que ela tinha ido trabalhar, que ela ia comprar um doce, porque a gente era muito nova. Sim. E aí eu ficava no portão. Eu acreditava que minha mãe ia voltar. Até que teve um dia que meu pai chegou na casa da minha bisavó pra pegar eu e minha irmã. E foi aí que a gente soube que minha mãe não voltaria mais, porque ele chegou já e minhas malas estavam prontas. A gente era muito criança, não entendia nada, a gente só foi. Até então, não era um sofrimento assim absurdo, porque tinha acabado tudo de acontecer, era tudo muito recente. E quando a minha mãe morreu, a família queria cuidar dos órfãos. A família, não, deixa aqui, deixa ali, deixa na casa de tia de tal, fulana de tal, que nós vamos cuidar. Mas foi nessa de ir pra casa de tia daqui, fulano dali, outro tio dali, que começaram os abusos. E foi aí que eu vi que para uma criança sem uma mãe é difícil sobreviver nesse mundão. Porque eu acho que só a mãe, a nossa mãe, ama a gente com amor de verdade, não aquele amor que quer algo em troca. Ah, eu te amo, mas se você não fizer isso, eu vou ficar chateado com você. Não, mãe não tem isso. Amor infinito, incondicional. Quantas vezes eu dei uma bronca nos meus filhos e dava uma bronca pelo simples fato deles terem feito uma malcriação ou algo que não devia fazer. E no mesmo momento que eu dava bronca, eu já começava eu mesma, sabe? Como se eu estivesse me machucando. Dói mais na gente. Dói. Dói muito mais. E é por isso que eu falo, eu acho que nenhuma criança devia crescer sem a mãe, sem um pai presente, porque eu acredito que não são todos os pais que sejam igual ao meu, né? Eu acredito que existem homens aqui no mundo, na Terra, que cuidam dos seus filhos, como uma mulher cuida dos seus filhos também. Eu acredito que tem esse tipo de homem. Eu posso dizer que eu também passei um pouquinho da história parecida com a sua, porque o pai da minha filha não é tão presente. Mas assim, a gente sabe que... Quem passou conhece a história da outra. Mas a gente sabe que no mundo existe, pelo menos de 100 homens, um. Eu posso dizer que são aqueles que também foram amados e teve o pai presente, que não assistiu a mãe ser maltratada pelo pai. Às vezes a gente cobra assim, ó, o erro de uma pessoa, olha o erro daquela pessoa, olha a vida que aquela pessoa tá levando, mas a gente não sabe o que tá por trás daquilo. E vai além do que os nossos olhos veem, que nem por eu ter passado a situação de uma criança que pegava o machucadinho da feira, que vivia dentro do fórum, que foi considerada filha de juiz,
Porque eu fui considerada filha de juiz por anos da minha vida. Porque a escola ligava pro conselho tutelar, porque as meninas chegaram com tapa na cara marcado, no rosto. As meninas chegaram toda agasalhada, tava calor, foi tirar a roupa, tava toda machucada. Então, assim, por eu ter passado por tudo isso, hoje eu não aceito, eu não consigo ver uma criança sem a mãe ali do lado, sem o pai ali do lado, sabe? A mãe que acontece muito onde eu moro, na favela, vive no bar e o filho é esquecido na rua. Deixa o dia inteiro brincando na rua. Mas a criança não quer brincar o dia inteiro. A criança quer brincar, mas ela tem que comer, ela tem que vestir, Ela tem que ter ela regras. tem que tomar banho, Regras ela tem e que limites. descansar. Não, a rua não ensina nada, amiga. E o que a rua vai ensinar vai ser mais pra frente. E dói mais. Dói mais porque o tapa da mãe vai doer naquela hora. Mas você vai aprender. Mas e a rua, educando seu filho? E seu filho crescendo sem limites e apanhando na rua de um policial ou de um bandido, porque simplesmente não teve limites e achou que podia fazer o que quisesse. Eu não tive mãe e pai para me educar, para estar ali comigo presente. E eu acredito que isso me fez ser a mulher que eu sou hoje, porque Forte. eu não sei desrespeitar ninguém, eu não consigo. Se eu estiver na sua casa, eu vou abaixar a cabeça, independente de estar certo ou errado, eu vou abaixar a cabeça. Eu vivi muito na casa dos outros. Então, assim, eu acredito que a infância marca a vida adulta. E marca de formas que não tem volta. Você pode curar o trauma em terapia, tratamentos, psicólogo, até muitas vezes com remédios, que tem psicólogos que indicam, né? No meu caso também aconteceu de eu ter que tomar calmantes para dormir, porque eu tinha crise de ansiedade na madrugada. Mas a infância, ela marca a vida da criança para sempre. Então, se você é mãe ou pai e estiver assistindo aqui nosso vídeo, cuide melhor dos seus filhos. Dê amor, porque amor nunca é demais. Dê colo, porque colo nunca é demais. E eu tenho certeza que seu filho vai crescer, sua filha vai crescer totalmente diferente dessas crianças que cresceram sem nenhum tipo de amor, sabe? Faz falta. E largando na rua, a gente não tem nem noção das amizades que eles vão ter, E as amizades ensinam muita coisa. né? Ensinam. Por mais que não seja aquele negócio de falar assim, ela colocou na minha mão. Ou ela me insistiu pra mim ir. Não, mas tá ali todo dia vendo. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse um cartão de memória. Sim. Quanto mais a gente vai vendo aqueles movimentos repetitivos, a gente vai fazer aquilo ali. A gente vai produzir exatamente A gente aquilo vai ali. achar que é certo. Porque se tá dando certo pro amiguinho, vai dar certo pra mim também. Uma coisa que eu aprendi na terapia também é aquele negócio... Quando eu era criança, eu ficava muito falando que minha vida era uma merda. E eu não acreditava nesse negócio de nossa palavra tem poder. Nunca acreditei nisso. E tem mesmo. Nunca. E tem. Tem. Muita. Tem, porque hoje, independente de qualquer coisa, eu não falo mais que minha vida é uma merda. E independente do problema que eu esteja passando, de alguma forma, Deus dá um acalento, um abraço, envia um anjo, envia alguém, e aquela situação parece sumir. Ele usa pessoas como anjo na terra para te dar aquela palavra naquele momento. E não só pessoas. Ele usa os animais também. Com certeza, Muito. com certeza. Falar em animais, cadê o meu? Tá aqui. Tá aqui. Você acredita que a falta de acolhimento e amor na infância influenciou suas escolhas no início da vida adulta? Principalmente no relacionamento que acabou sendo abusivo? Influencia sim. Influencia muito. E é por isso que, mais uma vez, eu vou repetir aquilo que eu falei na outra pergunta. Pais, cuidem dos seus filhos. Hoje eu sou mãe, eu tô com 30 anos. A minha filha é uma adolescente, está no início da adolescência. Mas uma coisa que eu falo para ela sempre, sempre, sempre. Não importa a sua idade, não importa a sua carreira, não importa o seu financeiro, não importa nada disso. Foi, não deu certo? Volte. Porque minha casa vai estar sempre aberta para meus filhos, não importa a idade deles. É filhinho da mamãe. Não, não é filhinho da mamãe. É você mostrar para a criança que ela não está sozinha, independente de ser adulta ou não ser. Agora, eles não podem escolher por nada. Somos o pai e a mãe que escolhe por eles. Mas no futuro eles vão ter direito de fazer as escolhas deles. E quem me garante que o namorado da Manuela vai ser uma boa pessoa? Verdade. Quem me garante que a mulher do bem vai ser uma mulher da hora, uma mulher legal, uma mulher boa, uma mulher que não vai fazer mal pro meu filho? E vice-versa. Quem me garante? Não tem como garantir. Então é por isso que eu falo, tanto pro Benício quanto pra Manuela. Mas o Benício é homem. Ele é homem. E é por isso que ele tem a casa da mãe dele pra voltar. Porque ele é um homem. Entendeu? Não existe esse negócio de
que nem aconteceu comigo. Eu pedi para voltar para casa. E eu pedi para voltar para casa porque eu estava na rua, não porque eu estava saindo do casamento. Já tinha saído daquilo. E eu pedi para voltar. E eu acho que a parte mais dura foi que viram a nossa situação na calçada, na chuva, com papelão. Eu pedi um copo de leite nessa noite, que eu estava na porta da casa dos familiares. As pessoas fingiam que nem eu ouvia. Quem ajudou, eu vou falar aqui no vídeo, porque eu sei que ela vai assistir e ela vai ficar emocionada. Patrícia, um beijo. Quem ajudou foi a Patrícia. Quem é a Patrícia? Uma mulher que viu minha mãe passar por tudo que minha mãe passou. Inclusive, ela é uma mulher foda também. E a Patrícia conheceu minha mãe. E, independente da gente não ter crescido assim, quando ela me viu ali na frente da casa do meu pai, ela não pensou 2 vezes em abrir a porta da casa dela, mesmo sem ter condições. Ela abriu as portas da casa dela e falou, não, filha de Cibele não fica na rua. E ali eu fiquei feliz. Você pode ver que de toda a situação que você passou, Sempre você pode tinha alguém. ver que parente nem sempre é o de sangue. Não, não. Deus te dá uma família, sem ser a sua família lá sanguínea. E outra coisa também que é muito importante ser falado, eu sei que as pessoas morrem de medo de falar sobre isso, mas é a mais pura realidade. Familiar tóxico, a gente manda embora, entendeu? Porque adoece aqui, adoece você por inteiro. Eu não sou obrigada a conviver com familiar tóxico. Com ninguém. Eu vivi com ninguém, mas assim, a gente acha que porque é sangue, a gente tem que estar ali. É obrigado. E não é obrigado. Eu vivi dentro da casa, na casa onde eu vivi, onde eu morava, onde era para ser meu lugar de segurança, era o lugar de maior tortura da minha vida. Então, assim, não, a gente não tem que viver com familiar tóxico. Quando a justiça perguntou o que eu queria... Isso que eu ia falar. Por isso que a justiça impõe regras e limites. A gente tendo prova, a gente consegue sim ter direito até de estar distante dessa pessoa. Inicialmente eles queriam mandar eu e minha irmã pro abrigo. E a gente estava com muito medo, porque a gente escutava histórias dentro de casa, né? Os meus tios, que foi quem praticou alguns abusos, falavam, tu vai pro abrigo, lá as crianças maiores vai te bater. Lá as crianças maiores vai mandar em você. Lá você vai ter que lavar a calcinha da criança maior que você. Porque no abrigo, pra mim, foi assim que foi falado. Coagia. No abrigo não tem uma tia, um tio pra cuidar de você lá dentro. São os maiores que tomam conta do abrigo. Então a gente ficava como? Morrendo de medo. Eu vou pro abrigo, eu não vou passar pelo que eu tô passando dentro do lar que eu estou vivendo, mas eu vou passar outro tipo de abuso, outro tipo de... Ele te mostrava que ruim aqui, pior lá. Isso. E sempre foi assim. Quando... Eu sei que vai chegar essa parte, mas quando eu quis me separar do relacionamento abusivo, que eu falei pros meus familiares, eu escutei do meu pai. Isso mesmo que você falou agora. Tá ruim com ele, vai ficar pior sem ele. E quando eu fui parar na rua, eu ficava com essa mesma frase batendo na minha cabeça. Meu pai falou a verdade. Tava ruim com ele, ficou pior sem ele. Mas se eu não tomasse essa atitude de criar coragem e lutar para viver feliz com os meus filhos, hoje a gente não está junto ainda. Ainda. Mas se eu não tivesse tido essa coragem, eu não estaria aqui nem para ver meus filhos mais. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou enquanto mãe solo, quando chegou a morar na rua com seus filhos? O que te manteve de pé naquele período? As crianças, era o que me mantinha de pé. As crianças. A gente costumava dormir escondido em praças, parquinhos. Mas eu acho que o que mais me pegou na rua, o momento que mais me chocou mesmo, foi quando eu informei que eles estavam com fome e me levaram um fardo de miojo. Me levaram um fardo de miojo. O que você faz com fardo de miojo num parquinho? Nada. Não tem como. E aí você tá com fome com as crianças. Não era pra mim, eu não queria nada pra mim. Quando eu consegui um copo de café com leite, eu agradecia muito a Deus, mas eu não procurava pra mim. Eu procurava pra eles, porque eles precisavam que eu cuidasse deles. Independente de qualquer coisa, eu estava passando por aquilo porque eu tinha que passar. Mas os meus filhos não precisavam passar por aquilo. E foi aí que esse dia do fardo de miojo não sai da minha cabeça. Eu nunca vou esquecer que quem devia ter dado um prato de comida pra eles levou um fardo de miojo. Mesmo sofrendo violência doméstica, ameaças, chantagens, qual foi o estalo que te fez perceber
que precisava dar um basta e recomeçar a vida? Eu posso falar mesmo? Eu tava com uma amiga em casa, ela tinha vindo me visitar e a gente foi comprar lanche. E a Manuela, ela é fã de salada. Minha filha ama salada, quer agradar a Manuela, traz salada pra ela. Ela ama salada. E a minha casa vivia cheia de homem. Não era escolha minha, não eram amigos meus, mas a minha casa vivia cheia de homem e o que eu tinha que fazer era aceitar. Por quê? Porque a casa era dele, porque quem mandava era ele. Entendi. Então eu não tinha o que fazer. Aí nesse dia minha amiga levou palmito, que ela nunca comia palmito na salada e ela ama palmito. Levou palmito, levou milho, levou tomate, levou a selga, levou alface americana, que ela adora alface americana. É o sonho dela comer alface americana todo dia, se deixar. E ela tava toda feliz, ela falou, mãe, eu posso temperar minha saladinha? Foi a primeira vez que eu deixei ela temperar a salada dela. E ela tava muito feliz. Aí minha amiga falou, vamos sentar pra comer nosso lanche e deixar a Manu temperar a salada dela. Não deu 2 minutos, a gente escuta a Manuela chorando. Quando a gente olhou, a salada tava inteira no chão. Quem derrubou? Quem foi que jogou a salada da menina no chão pra zoar com a cara dela? Eu não preciso nem falar. E ali foi que me deu estalo, porque minha amiga ela tava chocada com todas as coisas que ela já via vendo na minha casa. E aí ela me chamou pra rua e falou, Bianca, sua filha não merece passar por isso. É humilhante pra menina. Poxa, tem um monte de homem aí, jogar a salada dela inteira no chão e ficar rindo da cara dela. Ela tava chorando porque só tinha aquela salada, não tinha outra. E a gente teve que ir num carrinho de lanche pra pedir alface e tomate pra ela fazer uma salada pra ela. A gente pagou, né? Óbvio. Mas o estalo mesmo foi esse. Porque assim, eu já tinha passado por todos os tipos de abuso e violência ali dentro. E não tinha saído. Mas quando eu vi pegando na minha filha, foi a hora que eu decidi sair. Independente de ser pai ou não, eu acho que não aceito ver minha filha sendo maltratada por ninguém. Mexe comigo, eu aguento porrada, mas não com a minha cria. Exatamente. Como foi para você o processo emocional e psicológico de se reerguer após tantas quedas, enquanto via seu ex-marido tentando usar seus filhos contra você? Como foi? Bom, eu cheguei a desistir, cheguei a desistir, cheguei a falar que eu não ia mais brigar por aquilo, até porque eu me sentia menos. Eu olhava pra minha situação na rua com as crianças e eu falava pra mim mesma, meus filhos não merecem uma mãe moradora de rua. Meus filhos não merecem uma mãe que não tem um pão pra dar pra eles, o mínimo, que é ter um teto, um café da manhã todo dia, um almoço. Então eu cheguei a desistir, eu cheguei a falar pra mim mesma, meus filhos não merecem isso, eles precisam ter o melhor. E eu achava que o fato do financeiro existir do outro lado, eu falei, não, é o melhor. Mas nunca foi o melhor. Porque eu acho que dinheiro nenhum compra amor, e não compra mesmo. Você vê o carinho que eles têm, o amor que eles têm quando eles estão perto de mim, é surreal. E, tipo, não interessa se eu tenho dinheiro pra gastar com eles ou não. Não interessa se eu vou chegar aqui na visita e a gente vai comer um salgadinho e tomar um refri. Não interessa. É eu chegar, mamãe não tem dinheiro hoje, filhos. Não importa, mãe. Eu te amo do mesmo jeito. Não importa, mãe, você é a mãe mais linda do mundo. E isso me faz acreditar que de alguma forma eu sou amada, porque eu cheguei a acreditar que eu não fosse amada por ninguém. Não, e hoje eu acredito que eu sou amada, que meus filhos me amam incondicionalmente. E a parte pior é a parte que vai embora. Porque eu acompanhei na hora que estava indo embora. A maior, ela só tem tamanho, né? Só. Mas é um bebezão. Ela não queria ir embora. E isso dá um trauma tão grande, porque ela não entende por que pessoas adultas estão fazendo isso com ela. Então, a fase que eles tinham que estar felizes, brincando, curtindo, eles estão vivenciando uma situação que estão forçando eles a amadurecerem, a ser adultos rápido demais. Então, realmente, é uma situação triste que eles estão passando, porém, esse sábado que você conseguiu conquistar é um momento de amor tão forte que eu vejo que realmente, se você não tiver dinheiro, não faz falta nenhum para eles. Porque eu recebi um recado da professora, não interrompendo, mas já interrompendo. Deu para ver. Eu recebi um recado de uma professora que falou assim, mãe, ela passa a semana inteira contando para todo mundo que no sábado ela vai ver a mãe dela, a gêmea.
Porque ela fala pra todo Gêmea. mundo que as duas é idêntica. Gêmea, idêntica. Deu pra ver naquele momento que vocês estão juntos, brincando, conversando. Aí ela abaixou e começou a chorar. Ela parecia um feto. Ela se encolheu, começou a chorar. Tímida. Mas ela parecia um feto. Então, de mocinha, ela virou uma criança, um bebê. Bebezinho. Então, deu pra ver que realmente é amor mesmo. Quando você percebeu que, apesar de ter direitos legais, a justiça parecia te deixar de mãos atadas enquanto ele tomava seus filhos. Como você lida com essa sensação de impotência? Foi o que você acabou de falar agora. Como que você lida? Vou ser sincera com vocês, tem dias que eu não aguento, eu choro o dia inteiro. Eu me isolo pra poder transbordar, deixar sair. Mas assim, eu passo tudo pro meu advogado, eu converso muito com o meu advogado, que eu não tenho só um, são dois. São dois advogados no meu caso, 2 homens. Um deles cria a filha sozinha, porque a mãe faleceu e ele falou uma coisa pra mim que ficou marcado na nossa conversa. Ele falou assim, hoje, mesmo se eu não estivesse com a mãe da minha filha, eu daria tudo pra ela estar viva, porque eu vejo o quanto faz falta na vida de uma criança a mãe. Ele dá todo carinho e amor pra filha, ele cuida da filha, tem as melhores escolas, tem os melhores sapatos, as melhores roupas, mas ele sabe que faz falta a mãe da criança na vida da criança. Ele vê a falta. Então, o fato dele conversar comigo assim tão humanamente, ele me entender as minhas dores, tudo que acontece. Minha filha contou uma novidade, passo para advogado. Minha filha mandou uma carta, eu passo para advogado. Eu vi eles com uma marquinha, eu passo para advogado, porque assim, qualquer coisa que eu fizer, Bianca, fizer, eu perco todos os meus direitos de vez. Não vou mentir que já teve situações de eu querer sair correndo até lá e dar uma chamada, falar, amigo, por favor, né? Nós já não estamos mais na idade de usar criança pra brincar. Poxa, vamos ser todo mundo mais maduro? Pelo bem deles? Vamos ser adultos aqui? Porque eles precisam? Mas a justiça não trabalha dessa forma. Não, e a gente não sabe quanto tempo vai demorar para esse processo acabar, para as crianças estarem comigo. A gente não sabe, mas eu sei que é a vontade deles e agora a mãe tem condições. Não é aquilo tudo, não sou rica não. Estamos começando, engatinhando ainda. Mas já melhorou uns 50% para quem estava na rua. Hoje tem uma casa, tem um lugar para dormir. Melhorou seguro. muito. Muito. Muito, 50% é muito. Era uma Melhorou nota muito. que eu queria tirar na época da escola. Era nota azul já, 5. Então tu já tá bem. Era mesmo, nota azul. Era nota azul 5. Hoje, olhando sua trajetória, qual a maior lição que você tirou sobre confiar ou não confiar nas pessoas, mesmo que sejam da sua própria família? Não, hoje eu vou ser muito sincera porque eu falei que seria transparente aqui. Sim. Eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém, eu não confio nas pessoas, eu não confio no amor das pessoas. Eu não confio em palavras boas ou palavras feias também, eu não acredito, eu não confio. Porque assim como o ser humano agora pode estar aqui me abraçando, me dando carinho, daqui a algum tempinho, questão de minutos, ele pode estar me enfiando a faca nas costas. Então, mas é sangue, é família. Mas o meu sangue fez tudo o que fez comigo. O meu próprio sangue, que era para me proteger, cuidar de mim, para eu ser uma criança. Vamos falar português? Claro, ser uma criança. Eu devia ser uma criança naquela época. E eu não fui, eu tive que amadurecer rápido. Eu novinha, com a idade da Manuela, eu já fazia comida pro meu pai, amor. Já fazia comida pro meu pai. Eu tinha que limpar a casa inteira. Quando eu não limpava, fez alguma coisa errada? Toma uma panela de pressão na cabeça, bom? Mas fugia direto, hein, minha irmã? Vou falar uma coisa pra vocês agora, que é pra vocês entenderem como que o emocional ferra o psicológico de uma pessoa. Você sabe quem é a Joelma do Calypso? Sim. Calypso! Sim. Eu passei mais de 5 anos da minha infância acreditando que ela era minha mãe, que ela tinha perdido a memória e que um dia ela fosse voltar. Nossa. Porque eu não conseguia aceitar a morte da minha mãe. Então eu dormia ouvindo Calypso chorando. Minha mãe um dia vai voltar, ela perdeu a memória. Minha mãe é cantora. Criança. Criança. Porque... Você fez uma mãe imaginária. Isso. Na Joelma do Calypso. Era. Eu não sei porque era ela, mas na minha cabeça ela era minha mãe. E eu falava que quando eu crescesse eu ia atrás dela. Que eu ia falar pra ela, tu esqueceu que tem filha? Imagina uma criança falar isso, gente. Não dá.
Mas mesmo assim, você colocou uma imagem numa pessoa que você poderia dar boa noite, mas você tinha uma pessoa para poder olhar uma imagem. Isso foi durante um tempo, até eu conhecer a psicóloga de onde eu fazia curso. Eu tava com 9, 10 anos, aí eu conheci essa psicóloga. O nome dela é Cláudia. Maravilhosa. Não sei se você conhece o Ser em São Vicente. Sim, não tinha o Ser? Sem ser o Secoff, o Ser. O pessoal saía da escola e ia pro Ser. Isso. Cláudia trabalhava no Ser, era diretora, acho de lá, psicóloga do Ser. Atendia várias outras crianças. Sim. E ela falava que ela podia ser minha mãe. Até hoje ela me manda mensagem perguntando dos netos, que ela fala que a Manuela é neta dela. Esse negócio da Joelma foi até eu conhecer essa psicóloga. Mas é verdade isso daí, gente. Eu acreditava muito que a Joelma era minha mãe. Sério. Falava, meu Deus, alguém tirou a memória dela, levaram ela embora, ela virou cantora, não sabia nem cadê os filhos. Uma loucura, né? Sabe aquela música que ela fez pro filho dela? Seja bem-vinda. Eu chorava, a mulher. Falava, minha mãe, coitada da minha mãe, foi embora. Olha, era uma doideira. Qual a sua maior força hoje, depois de tudo, para seguir firme nessa luta judicial para reaver seus filhos e reconstruir esse vínculo perdido? Eu não considero um vínculo perdido, porque eu criei meus filhos a vida inteira. Eles estão apenas 1 ano e 6 meses longe de mim, então eu acho que não foi tempo suficiente para eles conseguirem cortar um vínculo, cortar um laço. Até porque é mãe. É mãe. E eles viram tudo que eu passei para estar ali do lado deles, para estar com eles. Eles estão vendo. E eles continuam vendo. Assim, hoje a minha maior força é poder ter eles de volta. É eles mesmos, ter eles de volta e poder dar pra minha filha, a adolescente, já que eu não vou mais poder chegar na parte da infância só com o bem. Sim. Então eu quero dar pra Manu a mãe que todo adolescente tem que ter. A mãe amiga. Que vai sair no shopping, que vai fazer o cabelo juntas. Não precisa nem sair, faz em casa, eu tenho tudo. Fazer a unha, comprar roupas iguais, combinando, sei lá, levar ela num show que ela goste. Já que é gêmea, né? Exatamente. E pro bem... A minha maior força de continuar também nessa situação em relação ao bem, sim, é que eu quero que ele seja o homem que eu nunca tive acesso na vida. Ele é meu filho e eu quero que ele seja um homem de verdade. Eu quero que a futura mulher dele, a namorada, seja quem for, sabe, bata na minha porta e fala, sogrinha, você fez um bom trabalho, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Porque ele já é perfeito comigo, então eu quero que ele seja também pra próxima que vier na vida dele. A gente sabe que a gente não cria filho pra gente. Sim. É pro mundo. E eu entendo que eles vão crescer, namorar, casar, ter filhos, e é isso que eu quero. Eu quero que vocês construam uma família. Sim. Não que seja igual ao que eu vivi, o que eu passei, ao que eu cheguei a construir. Que seja diferente, que seja leve. Mesmo que não dê certo por muito tempo, vai dar certo o tempo que tem que dar. Sim. Mas que não dê certo, que ali tem um fim, tudo bem. Sai todo mundo de cabeça erguida. Sim. Sem se machucar, sim, sem se ferir, sem colocar mais traumas, verdade, na cabeça dela, porque eu acho que ela já viveu o suficiente já em relação a isso. Ela já viu demais. Eu não quero que a minha filha precise ver o que eu precisei ver. Eu vi meu pai sendo preso por tudo que ele fez comigo e com a minha irmã. Meu pai foi preso. A minha madrasta pagou serviço comunitário para a justiça por tudo que fez comigo e com a minha irmã. Aqui eu não contei nem metade. São muitas coisas que eu vou ser sincera para vocês. Podem procurar no Fórum de Santos e São Vicente. Bianca Cuenca da Cruz. Vocês vão achar tudo completo lá. Eu aqui não quero falar mal de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Não, eu quero falar o que eu vivi. Certo. O que eu passei. Quem sabe se meu pai teve uma infância boa na vida? Eu não sei. Quem sabe me dizer se o genitor dos meus filhos teve uma infância boa na vida? Se ele foi também abusado, se ele também sofreu. A gente não sabe. Mas eu acredito que vai muito de caráter. Também. Caráter e índole, porque eu passei por tudo que eu passei e eu nunca fiz mal nem por uma barata. É verdade, eu também já vi muitas histórias assim e também já passei por muito e poderia repetir isso na vida da minha filha e não sou esse exemplo. Eu costumo ouvir das pessoas mais velhas, quando elas escutam minhas histórias, que eu tinha tudo pra ser uma largada na rua, drogada, uma doidona, que já nem devia mais estar aqui. Que a própria rua ia acabar se livrando desse problema. Porque a gente sabe que essas pessoas que estão jogadas na rua, usando drogas e bebendo e fazendo um monte de merda, estão dando trabalho. Sim. Estão dando trabalho. E eu costumo ouvir das pessoas mais velhas e que gostam de mim realmente, eles falam assim, era pra você ser essa menina. Eu não sei como você não é essa menina. Porque tudo que você passou era para ter te levado para um caminho totalmente diferente desse caminho que você quer.
Eu, Bianca, sempre quis ter um lar. Eu, Bianca, sempre quis ter uma família. Eu, Bianca, sempre gostei de acordar e fazer o café da manhã de todos. De fazer o almoço gostoso para todos. Ninguém come a mesma comida no dia seguinte, tá? Hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Você é uma música de todos. Eu gosto, eu gosto. Quando eu conheci meu atual marido, ele me colocou na casa da mãe dele. Eu nem sabia que ele morava com a mãe, mas tem essa história lá no Instagram também. E ele me levou pra casa da mãe dele. Quando eu cheguei na casa da mãe dele, a minha linguagem do amor, de agradecimento, era fazer a comida de todos. Como eu cozinho bem, não é querendo me gabar, mas eu cozinho muito bem. E aí, como eu cozinhava muito bem, eu vi que ela gostou dos primeiros pratos que eu fiz, eu falei, então a cozinha é minha conta. E foi aí que eu acho que eu conquistei a família inteira, né? Através da barriga. É porque você coloca amor no que você faz. Muito, muito. Eu gosto de cozinhar e eu gosto de ver as pessoas comendo, se saboreando, deliciando e... eu quero mais. Aí tu fala, poxa, mas eu fiz mal um pouquinho, mas eu não quero que sobre. Não é pra sobrar, o importante é todo mundo comer. É isso mesmo. Eu gostaria de saber, nesse período todo da sua vida, o que mais te ajudou? Foi o ser humano, a espiritualidade, ou foi você mesma Não. que chegou no fundo do poço e saiu sozinha? Não. O que te ajudou? Você pode me dizer o que foi que te inspirou a resistir até hoje? Você falou que foi seus filhos, eu já entendi. Ok, eles são a razão da tua força maior. Mas o que te traz hoje aqui de pé? A espiritualidade? Alguém que te deu a mão? Ou você mesma? O que é que te traz hoje de pé? Eu acredito que a espiritualidade, ela tá muito vívida na minha vida. Ela é bem vívida mesmo. Eu acredito que a minha mãe também cuida muito de mim, independente de onde ela estiver. Eu sempre chamei muito por ela. Apesar de já receber conselhos de não chamar por alguém que já se foi, mas a minha mãe era como se fosse meu anjo da guarda. Em todas as situações que eu passava ruim, eu chamava por ela. Então eu acredito que a espiritualidade sim tá cuidando de mim, tá me protegendo, tá me defendendo, tá de alguma forma ali me amparando. Porque como que um ser humano vive por semanas na rua sem se alimentar? Eu te faço uma pergunta, você consegue ficar mais de uma semana sem comer? Quantos dias você acha que você consegue ficar sem comer nada? Uns 3. Se eu te falar que eu conseguia ficar 15 dias sem comer nada, nada, absolutamente nada, eu não colocava nada na minha boca. 15, 16 dias. E só quando eu estava já desmaiando, era quando eu, não importava se eu me ia torto ou não, mas aí eu falava, não, agora eu preciso comer alguma coisa, agora eu preciso dar um jeito. Agora eu preciso nem que eu fique implorando na porta daquela mulher que nunca me dá o café. Hoje ela vai me dar com raiva de mim. Mas ela vai me dar? Era o último caso. Buscar comida pra mim, buscar ajuda pra mim. Era o último caso. Era quando já não tinha mais o que fazer. Quando você já estava ali no seu limite, você sabia que se você desse uma bobeirinha, seu corpo ia cair. E não sei se eu ia acordar mais. Porque eu já estava com sinais de desnutrição. Eu bebia água a cada 4 dias, porque as pessoas negavam água gelada e na época estava um calor do caramba, a gente não conseguia beber água da torneira, nem meus filhos, nem eu. Você chegou a parar no hospital por esses motivos? Cheguei. Fiquei internada 1 semana para tomar medicação pela veia, não sei se era um soro para me hidratar. Não sei se era isso, mas eu sei que tinha medicação, porque eu vivia dormindo. O tempo que eu fui no hospital, eu vivia dormindo. E no hospital também eu era obrigada a comer. Então não tinha essa de, eu tenho que estar acostumada porque quando eu voltar pra rua eu tenho que estar naquele ritmo de não me alimentar. Não, no hospital eles faziam eu comer. Você acredita em Deus? Acredito. Acredito sim, acredito que de alguma forma, seja como for, cada um acredita da sua forma, mas eu acredito que Deus, de alguma forma, tem um plano muito bonito na minha vida e nos meus filhos. Porque se não tivesse, eu não estaria mais aqui não, amiga. Não estaria. Não estaria porque eu mesma já cheguei a desistir, eu mesma já cheguei a fazer coisas contra mim mesmo, que não era para eu estar aqui. Como que Deus resolveu aquela situação de eu estar aqui hoje? Então você mesmo sabe que não anda sozinha? Não, não ando sozinha. Eu falo que eu sou sozinha, mas quando eu falo que eu sou sozinha, eu quero que vocês entendam. A gente depois que vira mãe, os amigos se afastam, as pessoas se afastam, a maternidade ela é solitária.
Antes de você ter filho, tá todo mundo batendo na tua porta, te chamando pra sair. Vamos fazer acontecer. Ah, não dá pra ir, a gente vai na tua casa. Depois que você vira mãe, as pessoas somem. As pessoas... É como se você tivesse algo consigo que não pudesse estar ali no meio de todo mundo. E não pode mesmo. É um filho, é um pequeno, um bebê. Quando é muito pequeno, é porque é muito pequeno, não tem imunidade, porque precisa de vacina. Quando vai crescendo, é porque vai ver coisas que não é para ambiente de criança. Eu sou adulta, você é adulta, mas meu filho não é adulto. Então, se nós somos amigas e temos filhos pequenos, qual é a nossa? O dia que nós não estivermos com o nosso filho, nós vamos sair juntas. Mas levar a criança para certos lugares, né, eu acho que... E nem todo mundo fica também, né? Não, e não é só isso. Eu acredito também que a energia do local. Também. A gente vai pra festa, pra farra, pra bebida, não sei o quê. Aquelas energias que estão ali, vai pegar no mais fraco. Quem é o mais fraco? Por isso que A tudo é uma criança. fase, né? Adolescência, vida adulta, ser mãe, tudo muda. Mas de alguma forma, Deus até hoje tenta falar comigo assim, sabe, nitidamente. Como? Eu costumo acordar todos os dias quando eu acordo com muita tristeza. Que às vezes eu acordo com cansaço que eu não sei de onde que vem. Eu já acordo cansada, já acordo querendo voltar a dormir. E aí quando eu acordo nessas situações muito tristes mesmo, com o corpo pesado, eu coloco um louvor. Eu costumo colocar um louvor. Também costumo ler o Salmo 91. Certo. E quando eu coloco meus louvores, eu não preciso nem estar prestando atenção. Chega aquele certo momento do louvor que parece que Deus está Agindo. barulhando assim, ó, é agora que tu vai sentir. Tu pode estar lavando a louça, tu pode estar recolhendo o cocô do cachorro, tu pode estar fazendo o que for. Uhum. Chega aquele momento do louvor e você não consegue controlar, você não sabe de onde vem tanta lágrima. Você só sabe chorar e pedir para Deus te acalmar. Que foi exatamente isso que eu ensinei para meus filhos. Faz já umas 3 semanas que eu ensinei isso, na visita. Ah, mamãe, eu sinto muita falta de você, a gente chora toda noite antes de dormir. Não chora. Não chora. Fala com Deus, pede para Ele trazer sua mãe de volta logo. Porque eu tô aqui, eu quero vocês logo. E eu acredito que Deus escuta a oração de uma mãe, tem muitos seus efeitos. Com certeza. Mas a Bíblia fala sobre as crianças. E o amor de Deus para com as crianças. A Bíblia fala que se nós não formos como criança, nós não entraremos no céu. Então, é o que eu falo para eles. Deus ouve a minha oração, mas a de vocês chega mais alto lá em cima. Chega mais rápido. Então, continua. Ah, mas papai não deixa. Não tem problema. Foi o que você falou, ensinou. Ora no pensamento. Porque isso não é ensinar uma coisa ruim. Não. Isso é muito bom. Se todo pai e mãe fizesse isso, talvez os filhos seriam menos revoltados. Porque tem criança que não gosta de ouvir não. Tem criança que não aceita ser contrariada. Então, eu acredito que de alguma forma a gente tem que saber lidar com o ser humano. No modo geral, adulto, velho, criança, não importa, a gente tem que saber lidar com o ser humano. Porque assim como você também tem seus problemas interiores dentro da sua casa, na sua vida pessoal, a Dai também tem, eu também tenho, mas eu não posso chegar aqui e te tratar da forma que eu quiser, porque eu estou passando por problema. Ninguém tem nada a ver. Eu não posso chegar aqui e ficar com raiva de uma criança, porque ela passou aqui, esbarrou em mim, vou bater na criança. Não. Verdade. Não. E eu vivi isso dentro de casa. A gente não podia falar, ô pai, cala a boca. Vai pro seu quarto. Eu não quero falar com você. Era a vida inteira assim, você não podia falar com o seu próprio pai. Como que uma criança cresce com autoconfiança de que vai ser alguém na vida, se ela cresceu num ambiente onde foi claramente esfregado na cara dela que ela não seria nada e nem ninguém? Não existe isso. Mais uma vez a gente volta naquela parte das palavras ter poder. A palavra tem tanto poder que você tem poder de amaldiçoar a vida do fulano. Então por que... E de abençoar. Então por que você não se fecha se for para falar coisas ruins? Né? Se fecha. Porque às vezes aquela palavra que você jogou fica ali, ó, guardada dentro da cabeça da criança e não sai mais não. E aquilo pode gerar um trauma. Ah, mas eu não fiz de uma maneira para gerar um trauma. Eu não fiz com essa intenção. Você não fez. Mas a sua crítica construtiva gerou um trauma. Um trauma que não é no seu filho, não é no seu parente, mas que alguém vai ter que cuidar. Que mensagem você deixa para as mulheres que, assim como você, já passaram por abusos, traumas, injustiças, mas sonham em recomeçar e serem donas da própria história? A primeira mensagem que eu deixo para todos esses tipos de mulheres que estão nesse tipo de situação, seja igual ou diferente, não importa, é que elas tenham coragem para sair. Coragem. Porque a gente tem muito medo.
A mulher, quando ela tá num relacionamento abusivo, ela sofre não só pelo relacionamento abusivo, a dependência emocional. O fato de você depender ali, ó, de alguém. Financeiramente, a dependência emocional, o comodismo daquela situação. Sair da zona de conforto é difícil. Muito. E mesmo que a zona de conforto esteja te machucando, é difícil sair dela. É muito difícil. Eu levei mais de 10 anos para entender que onde eu estava vivendo Eu levei 9. não era uma vida. Eu levei 9. Eu estava apenas sobrevivendo. Eu não vivi. Tenham coragem. Tenham coragem de pedir ajuda. De pedir ajuda, de sair fora disso. Vocês merecem mais. A gente às vezes olha pra gente e fala, a gente não merece, a gente nunca vai encontrar alguém melhor. Ou a gente vai ficar sozinha. Não. Isso é furada. Porque o que não falta é homem e mulher no mundo. Entendeu? Você só não pode ter o dedo podre de novo. Mas é aquele negócio. A gente também não sabe as atitudes do próximo. A gente não tem controle com a atitude do próximo. Então, mais uma vez, o que ele faz com você não tem nada a ver com você. Diz somente sobre ele. E o que você vai tomar de decisão para sair disso, diz sobre você. Então, assim, mas eu tô passando por isso há muito tempo, eu não vou conseguir sair, eu tô desempregada. Eu tenho medo de sofrer tudo aquilo, eu tenho medo de passar de novo. Não, você não vai passar de novo. Eu fui. Se você não quiser, você não vai passar. Eu fui com a cara e com a coragem, mesmo sabendo que eu ia parar na rua, porque eu já sabia para onde eu ia, muito antes de eu ir. Há 2 anos, 2 anos atrás, antes de eu pensar em separar, quando completou lá quase 11 anos de relacionamento, 2 anos antes, eu já sabia que ia pra rua. E eu falava pra todo mundo, quando alguém falava assim, ai, Bianca, você já aceitou demais, vai embora. Eu falava, não, mas eu não quero ir pra rua agora, eu tô com um bebê pequeno. Eu já sabia que eu não teria apoio familiar, que eu não teria rede de apoio pra estar ali comigo, dando suporte. A única rede de apoio que eu tive, que eu não posso ser ingrata, foram as minhas amigas, pessoas da rua mesmo, sem laço sanguíneo. Foram minhas amigas e as mães delas, que eu tenho muito a agradecer. Uma delas em especial, a Isis Lohane e a Jadilene. A Dai conhece e sabe que elas me ajudaram muito. A mãe da Isis me pegou na porta da igreja grávida da Manu. Me levou pra dentro da casa dela e falou, não, na rua você não dorme. É nessas horas que a gente não esquece os nomes das pessoas que nos deu a mão, que nos ajudou no momento que a gente pensava que não ia ter ajuda de ninguém. Não, a Isis e a Jade eu levo no coração para sempre. Independente de ter contato ou não, essas 2 mulheres foram exemplos de mulheres para mim. A Isis tem a minha idade, foi amiga minha, crescemos juntas, mas foi uma amiga que sempre esteve do meu lado com todos os meus traumas. Ela não me deixava de mão, não me deixava de lado, não me menosprezava. As crianças naquela época me menosprezavam, porque eu não tinha ninguém para arrumar meu cabelo, então eu vivia cabelo nas nuvens. Aí era criança zoada. Aí eu não tinha ninguém para cuidar de mim, então eu vivia com ranho no nariz, né? Aí era aquela criança que as crianças chegavam arrumadinhas assim, que tinha pai e mãe. Não, vou ficar perto de tu não. Eu tinha muito piolho. A mãe da Jaqueline, outra amiga também, que esteve nessa mesma época com a Isis e com a Jade comigo. A mãe da Jaqueline comprava meus remédios de piolho. Comprava meus tênis para ir para a escola, porque sabia que eu não tinha isso dentro de casa. Então eu desde a minha adolescência, antes de ter a Manu e o Ben, eu já sabia que minha família não vinha dali. Que Deus ia formar minha família na rua. E foi assim que foi formada a minha família. Hoje, independente de não termos mais contato, eu sou eternamente grata pela mãe da Isis, pela mãe da Jaque, pelas meninas também que estiveram comigo, de todas as formas, me ajudaram com a Manu, me ajudaram quando eu estava sozinha e estiveram comigo independente de qualquer coisa. Nunca foi cobrado R$1. Nunca a mãe da Isis falou assim, Bianca, então, compra um arroz, que você veio pra cá é mais uma boca. Não. Mas você sabia que quando eu fui dormir na casa da minha avó e do meu pai, eu fiquei 1 semana lá, porque foi pra gente ir pra outra casa, eu estava casada ainda. E nessa 1 semana que eu fiquei na casa da minha avó e do meu pai, tomava café todo dia, eu sou viciada em café, eu adoro um cafezinho, mas com leite. Quando eu tava indo embora, ele me levou até o mercado, adivinha pra quê? Pra repor o café. Porque segundo ele, eles só tomavam 3 corações, e o café era caro, era um café chique. E eu falei assim naquele dia, eu vou tomar esse café, eu vou tomar só desse café, eu vou ter. Vai na minha casa hoje, qual é o café que eu tomo?
3 corações e não nego um copo de café pra ninguém não, tá? Não nego. Bateu na minha porta precisando, se eu tiver, você também tem. Então, Porque foi assim que Deus me ensinou. As pessoas que eu menos esperava me estenderam a mão. então você pode dizer então para essas mulheres não desistir, ter coragem e ir em frente. O mais importante é ter coragem. É o mais importante. Porque se você não tiver coragem, você não sai daquilo. Você morre ali. Infelizmente, essa é a realidade. Eu quase tive o mesmo fim que a minha mãe. Você teve coragem, então? Eu tive coragem. Tive coragem, sabendo que eu ia passar. Eu sabia o que eu ia passar. Eu sabia muito antes de eu passar. Eu já sabia que se eu largasse aquilo ali, eu ia pra rua. Eu sabia Mesmo disso. assim, você teve coragem. Demorei muito. Mas saí. Bom, diante de tudo isso que eu escutei, de tudo isso dessas revelações, eu quero agradecer. O canal Diva Empoderada agradece a sua história. Eu que agradeço. Essa mulher incrível, mesmo eu pensei que era altona. Vamos levantar pra todo mundo ver? Pimentinha, olha o tamanho disso. E eu tô de tênis de saltinho, tá? Eu tenho 1,60, tá? Eu quero agradecer essa mulher empoderada, Eu que divaça, empoderada, forte que você é. Você é. E com certeza é capaz de chegar muito mais longe do que você mesmo ainda nem é capaz de imaginar aonde você é capaz de chegar. Mas eu agradeço muito a oportunidade, porque eu acredito que, assim como eu vivi 10 anos na mesmice, porque eu não tinha coragem, eu não tive auxílio, conversas de mãe, né? Mãe faz falta nessas horas. Faz. Mãe faz falta, porque talvez se eu tivesse falado com a minha mãe no primeira semana, mãe, tá passando isso, aquilo, outro. Filha, vem pra casa. E não tinha acontecido nada. Mas a gente precisa passar por certas coisas para amadurecimento, para evolução. A gente não sabe, às vezes, nosso espírito precisa evoluir também. Por isso que a gente torna a falar da espiritualidade. Mais uma vez, a espiritualidade, ela está presente em tudo. Então, assim, você está vivendo um relacionamento abusivo agora, você está numa situação difícil dentro da sua casa, com seus familiares, não importa. Tenha coragem, acima de tudo, coloque nas mãos de Deus. Peça força para Deus tirar da onde não tem. Ah, mas eu não tenho por quem lutar. Uma mulher sem filho. Ah, não tenho por quem lutar. Não tem? Mas e você? Você é alguém. Você é amado por alguém. Você pode ter certeza que alguém te ama muito nessa vida. Ah, mas ninguém me ama. Deus te ama. Deus te ama. E eu escutei muito isso enquanto eu estava na rua. Até eu conseguir acreditar. Porque eu não acreditava que eu era amada. E hoje eu acredito. E com certeza, se você está passando por alguma situação de violência doméstica, de algum abuso de qualquer forma, ou se você está vendo um vizinho passar, alguém passar, 180, denuncia. Ou então você vai até uma delegacia da mulher ou algum lugar. Você pode fazer isso anonimamente, não precisa se identificar, mas você pode ajudar essa pessoa a não passar por essa situação. Toda cidade tem um lugar que você pode ir também. Secretaria de Assistência Social faz esse trabalho. Na minha cidade, eu sou de São Vicente, ela é daqui de Santos, fazem esse trabalho. Tem lá na minha cidade a Secretaria de Direitos Humanos, que também presta esse serviço. Então, gente, você não está sozinho, você não é sozinho. A dificuldade pode existir, mas está dentro de você. Se você tiver coragem, como a Bianca mesmo disse, ela teve coragem, foi difícil, é difícil para todo mundo. Eu também passei por isso. Eu nunca falei, mas a primeira história do canal é minha história. Eu contei em segunda pessoa, mas a primeira história do canal é minha. Todos nós passamos por situações que nos ajudam a amadurecer. Então, não deixe se acomodar, não se deixe procrastinar. Levanta e bola para frente, porque tua vida vai dar um 360 que você vai ver. Surreal. Eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Não se deixa viver por migalhas, você merece muito mais. A gente não pode esquecer, tá? Esse negócio de, vizinho, não, né, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher, não, se mete sim. Se mete a colher, a polícia, o conselho tutelar se envolver criança, se mete tudo. Porque o que importa é a vida. Porque senão você vai deixar virar um trauma naquela pessoa. Ou até mesmo o fim de uma vida, né? Porque a gente Com nunca certeza. sabe aonde vai a ação do outro. Sim. E Deus é amor. A espiritualidade é amor. A fé que você carrega, independente de qual seja, budista, catolicismo, é amor.
Então vamos levar amor como? Um ajudando o outro. Se você não pode ajudar com dinheiro, com conselho, então não precisa nem se identificar. Pelo menos ajuda aquela pessoa que está passando por dificuldade, por violência. Quero agradecer, Bianca, por Obrigada. isso tudo. Por tudo que o canal Diva Empoderada leva para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. A Dai também, como sempre, aqui atrás nos bastidores. Mas ela que faz o canal acontecer. Quero agradecer também. E espero que você consiga tudo aquilo. E quero voltar a fazer um feedback de outras coisas maravilhosas que eu sei que você vai trazer pra gente. Eu quero agradecer vocês, meninas, por terem vindo, por ter ouvido um pouco da minha história. A gente não contou tudo, até porque ficaria uma novela, né? Viraria uma novela. Não, gente. mas eu vou contar coisa boa. Tá vindo Sim, coisa boa aí. Com certeza, Tá se vindo Deus coisa quiser. boa, gente. Tá vindo coisa boa aí. Mas eu Vocês quero agradecer sabem em que tá vindo. especial, porque Porque eles ela é foram... muito, muito forte. Eu sei que Deus tá preparando o melhor pra ela e pra você também. Vocês sabem que vocês conseguem. Eu consegui, ela vai conseguir e você também. As meninas foram Você muito também. acolhedoras com meus filhos, então já ganharam uma fãzinha. A gente é amor e a gente dá aquilo que tem. Obrigada, viu? Obrigada de verdade. E você, eu somos Diva Empoderadas. Obrigada e até a próxima. Semanas depois da entrevista, depois de tanta dor, luta e perseverança, Bianca hoje pode sorrir de novo. Seus filhos estão de volta para os braços da mãe que nunca desistiu. Essa é uma vitória dela, mas também de todos nós, que acreditamos na força da justiça e no poder do amor. Que a volta dele seja abençoada e cheia de alegria. Hoje celebramos juntos essa conquista que mostra que a fé, a coragem e Deus sempre vencem. Depois de um relacionamento abusivo, morar na rua, ter que abrir mão dos meus filhos para que eles não passassem o mesmo que eu. Este domingo eu estava trazendo meus filhos para casa, logo após uma visita que aconteceu no sábado. Família, o amor venceu e agora é a mamãe que coloca para dormir de novo. Tão gostoso esses momentos nossos. Agora é a mamãezinha que leva na escola. Que saudade que eu estava disso. Agora a Manu nunca mais vai poder falar que se sentia feia porque ninguém cuidava dela. A mamãe voltou a cuidar dos seus cabelos, filha. Eu enterrei minha mãe muito nova e eu sei a falta que faz uma mãe na vida das crianças. E é por isso mesmo que eu vou lutar pra ser a mãe que eu nunca tive e sempre quis ter. A luta foi muito grande. O barco balançava tão forte que eu achava que eu ia cair. Eu olhava pro céu e falava, Deus, eu não sei nadar. Mas Deus já havia preparado as boias. E o que era apenas 4 horas no sábado se tornou todos os dias 24 horas. A guarda é minha, obrigado, Jesus!